De orelha seca não é fácil não, professor. Vamos lá. Moçada, então desliga o microfone, anotem as perguntas, depois a gente volta a conversar referente a isso aí. Então, para isso é necessário a gente dar uma revisada, né, novamente, em alguns aspectos anatômicos, né? Então, vamos lá. Hoje a aula é de disfunção erétil. Então, é necessário a gente estar abordando primeiramente a pele, né, da região peniana. Eu tenho o colo da glande, eu tenho a glande, propriamente dito, então a glande, ok? Tenho o frênulo, e aí eu tenho o ósseo da uretra. Bom, aqui é suma importante aqui. Então eu tenho o corpo esponjoso, e aí eu tenho o quê? Os corpos cavernosos, tá certo? E os corpos cavernosos que são responsáveis, né, pela ereção. Então, esse corpo esponjoso, ele precisa o quê? Encher de sangue, né, para que possa, então, desenvolver, então, o processo erétil, fisiológico erétil. Tá bem? Então, aí eu tenho, posteriormente, a uretra, a próstata nós já discutimos, e mais acima nós temos o quê? A bexiga. Temos a vesícula seminal, que tem como objetivo produzir o quê? Produz o maior volume de sêmen, produz as prostaglandinas, que servem para a contração inversa do útero, né, e facilitar a fecundação, e o fibrinogênio serve para promover o quê? Abre aspas, né, a coagulação, né, do sêmen posteriormente, né, após a ejaculação. Temos então a próstata com seu fluido prostático, que tem como função alcalinizar o pH vaginal, porque é mais alcalino. Tem diversos íons que servem também para nutrir o espermatozoide. Tem uma enzima coaguladora, que faz parte da calicreína, né? Aí nós temos lá o PAS, né? PSA, perdão. PSA que é produzido aqui. E a profibrinolizina, que depois serve para, abre aspas, vamos dizer assim, dissolver, né? Dissolver o coágulo formado, né, de fibrina no sêmen. Bem? O bulbo, né, ou a glândula também chamada de glândula bulbo-uretral, tem como função apenas o quê? Produzir um fluido para lubrificação. Tá bem? Para lubrificação. Certo? E aí o que tem importante é o quê? São os corpos cavernosos que precisam promover o quê? A vasodilatação dele. Muito bem. No testículo nós temos o testículo em si como um todo, certo? Eu tenho os túbulos seminíferos, onde grande parte começa, né, a produção, e a túnica albugínea, que tem como uma célula importante, que é a célula de leite, produtora do quê? De testosterona. Depois se acumula grande parte também no epidídimo, ducto deferente, e aí vamos lá. As células de leite são responsáveis pela produção da testosterona, tá bem? Serve também a testosterona para estimular as células Sertoli a nutrir os espermatócitos e maturação dos espermatócitos em espermatozoides, e aí posteriormente o que? Ele sai junto com o volume ejaculatório. Muito bem. Tem o hipotálamo, que tem como função produzir os fatores de liberação e estimular a hipófise a produzir o que? Os hormônios. Aí no caso aqui vai ser o LH, é isso, e o FSH. O FSH. Sendo que o LH é responsável pela estimular a célula de leite a produzir testosterona no testículo. Então tá lá. Fator liberador de gonadotropina, estimulando a hipófise, a liberar LH e FSH. O LH tem como função estimular quem? A célula de leite a produzir a testosterona. Enquanto o túmulo seminífero eu tenho a célula Sertoli, na qual a testosterona atua, que tem como função o quê? Nutrir os espermatozoides, né? E maturação dos espermatozoides. Principalmente nutrir e contribuir para a maturação. Então tá lá. Hipotálamo, LH, FSH, células de leite, produtor de testosterona, vaso sanguíneo, estimulando as células Sertoli, a maturação e nutrição de quem? Dos espermatozoides.
Beleza? Mesma coisa, né? Não vou me delongar aqui não. E aí o que interessa para nós, né? É o que? O tecido erétil, constituído principalmente do corpo cavernoso, onde ele é extremamente vascularizado, e é onde que o alvo da atuação dos fármacos utilizados na disfunção erétil. Muito bem. O tônus vascular, também da região genital, especificamente dos corpos cavernosos, os vasos sanguíneos, ele se dá através de quem? Primeiramente, nós vamos ter o estímulo visual, depois o estímulo tátil, liberando dopamina. A dopamina vai estimular quem? O sistema nervoso autônomo. E eu tenho que lembrar que o sistema nervoso autônomo, então, é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Já vai separando os principais mediadores. Bom, o parasimpático libera acetilcolina, enquanto que o simpático libera o quê? Noradrenalina. Tá bem? O parasimpático promove a vasodilatação, ou seja, a ereção, enquanto que o simpático é responsável pela ejaculação, no ápice, né, do ato sexual, a ejaculação. Tá bem? E ele mantém o tônus de onde? Dos vasos sanguíneos da região genital. Então eu tenho lá. Então eu tenho sistema nervoso central, primeiramente o estímulo visual, ok? Depois o estímulo tátil, libera o quê? Dopamina, que estimula o sistema nervoso autônomo. E aí eu tenho, então, o parasimpático, liberando que neurotransmissor que participa desse processo aqui? Acetilcolina, que vai induzir a síntese do quê? De óxido nítrico, e o óxido nítrico vai promover a vasodilatação. Por outro lado, eu tenho o simpático, ele está principalmente nos esfíncteres, né? E é responsável por quê? Pelo ápice, né, do ato sexual, a ejaculação. Tá bem? Então, se mantém o quê? Um tônus. Tá bem? Um tônus. Não primeiramente, então, no ato sexual tem o predomínio do parasimpático, promovendo a ereção, e depois, na ejaculação, você tem o predomínio de quem? Do simpático. Então, tá lá, acetilcolina, ela vai estimular, vai se ligar no seu receptor muscarínico e vai induzir a síntese de quem? De óxido nítrico, que é um vasodilatador. Depois nós vamos entrar dentro da célula do músculo liso. Enquanto que a noradrenalina promove o quê? Promove vasoconstrição. Vasoconstrição. Tá bem? E vasoconstrição e principalmente o quê? Dos vasos sanguíneos e dos esfíncteres. Esfíncter. Tá bem? Então tá lá. Acetilcolina, então, se ligando ao receptor muscarínico, está acoplado a uma proteína G. Excitatória, porção alfa dela, ativa a fosfolipase C, que retira o fosfolipídio membrana e transforma em 2 segundos mensageiros. IP3 e diacilglicerol. O IP3, toda vez que você vê IP3, você vai estar relacionado ao quê? A liberação de cálcio retículo endoplasmático. Então, libera cálcio. Aumenta a concentração de cálcio intracelular aonde? Na célula endotelial. Esse cálcio interage com a calmodulina, então você tem cálcio, calmodulina, tem atividade enzimática, ativa quem? Uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Essa enzima, ela transforma a arginina em óxido nítrico e citrulina. Bom, então o óxido nítrico é produzido aonde? O óxido nítrico é produzido na célula endotelial. Como ele é um gás, ele se difunde para onde? Se difunde para o músculo liso dos vasos sanguíneos, certo? E no músculo liso dos vasos sanguíneos, o que ele faz? Ativa a guanilato ciclase. A guanilato ciclase converte guanosina trifosfato
em GMP cíclico. Esse GMP cíclico ativa quem? Proteína quinase, uma proteína quinase que tem ação o quê? Enzimática. Proteína quinase G de quem? De GMP, de guanilato. E aí essa proteína quinase inibe quem? Miosina quinase cadeia leve. Inibindo a miosina quinase cadeia leve, não tem interação da miosina com actina. Então você tem um relaxamento do músculo liso, que resulta, então, esse relaxamento do músculo liso resulta em vasodilatação. Vasodilatação dos corpos cavernosos significa o quê? Ereção. Ereção. Ok? Muito bem. Então, enche de sangue, promove a vasodilatação, enche de sangue, se encheu de sangue, o que acontece? Eu tenho a ereção. Muito bem. Os alfas, eles são responsáveis por quê? Eles ativam já uma proteína G excitatória, IP3, só que promove o quê? Liberação de cálcio, calmodulina, é o contrário. Ela estimula quem? A miosina quinase cadeia leve, então tem a contração. Contração do músculo liso significa em vasoconstrição. Vasoconstrição. Se eu tenho, então, uma vasoconstrição, dificulta o fluxo sanguíneo. Um exemplo do indivíduo que às vezes tem disfunção erétil é o estresse. O estresse ele tem o quê? Uma descarga noradrenérgica muito grande. E aí o que acontece? Atua no receptor alfa e ele vai ter dificuldade o quê? Vai ter dificuldade de ereção. Por conta do estresse. Por conta do quê? Por conta da noradrenalina, que é liberada. Certo? Atuando no receptor alfa leva a vasoconstrição. E a vasoconstrição não enche de sangue. Deixa o pênis flácido. Então, tem dificuldade. Eu tenho os receptores na glande. Eu tenho receptores o quê? Especializados. Tá bem? São receptores encapsulados que transmitem o quê? As sensações. Tá bem? Um desses receptores é chamado o quê? É o bulbo terminal do receptor de Krause. Então, o receptor de Krause transmite o quê? Da periferia, da região da glande, do pênis, sensações sexuais. E isso estimula, né, o sistema nervoso central a liberar dopamina. Então, por isso que tem o estímulo visual, sistema nervoso central, a cognição, o pensamento, não é isso? E a liberação de quem? De dopamina. Ok? Dopamina estimula quem? O sistema nervoso autônomo, que são representados por quem? Pelo sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Parasimpático libera quem? Acetilcolina. Nós já vimos que promove o quê? Vasodilatação. E aí responsável pela ereção. Enquanto que o sistema nervoso simpático libera quem? Noradrenalina. Ele é responsável pela vasoconstrição. Então, por isso que ele é só no segundo momento. No primeiro momento, eu tenho que encher de sangue. E aí, ele o quê? Ele promove a contração, principalmente dos esfíncteres, porque está predominando quem? Está predominando o parasimpático. E aí, posteriormente, quando ele tem o maior predomínio dele, ele é responsável pela ejaculação. Então, eu tenho dois estímulos, né, para o ato sexual. Um estímulo visual e o segundo estímulo é o quê? O tato. Tá bem? Desses receptores especializados, localizados aonde? Localizados na glande. Tá bem? Então, são dois estímulos. Tanto o estímulo visual como o estímulo tátil. Libera o quê? Dopamina. Dopamina, sistema nervoso autônomo, parasimpático, acetilcolina. Acetilcolina induz a síntese do quê? De óxido nítrico. Óxido nítrico promove vasodilatação. E aí eu tenho o quê? Enche, né, os corpos cavernosos e você tem então a ereção. E aí, posteriormente, a vasoconstrição, principalmente dos esfíncteres, e depois o quê? A ejaculação. Tá bem? Então, ela está mostrando que as células endoteliais, elas produzem o quê? Produzem o óxido nítrico e se difunde aonde? Para o músculo liso. Aí ele promove o relaxamento. O relaxamento significa vasodilatação. Aí enche de sangue.
Bem? Então, mais uma vez, está lá, ó, acetilcolina se ligando ao receptor muscarínico, IP3, aumenta a concentração de cálcio, cálcio calmodulina, ativa a óxido nítrico sintetase, que pega a arginina e transforma em óxido nítrico e citrulina. O óxido nítrico, ele é produzido na célula endotelial, se difunde para o músculo liso vascular, ativa a guanilate ciclase, aumenta GMP cíclico, ativando a proteína quinase G, que inibe o que? Miosina quinase cadéléptica, tem um relaxamento. Relaxamento significa vasodilatação. E aí significa ereção. Tá bem? Posteriormente, após isso, o que acontece com o GMP ciclo? Ele é degradado por uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Ele é degradado e transforma em GMP monocíclico, tá bem? Ou não cíclico. Então, essa enzima, ela degrada o GMP, tá bem? Chamado o quê? Fosfodiesterase. Nós temos mais ou menos umas 19 fosfodiesterases. A que atua nos vasos sanguíneos da região genital é a fosfodiesterase 5. Tá bem? Então, como eu falei para vocês, o indivíduo estressado, ele tem uma maior liberação de noradrenalina, que atua no vaso sanguíneo, promove vasoconstrição. Se tem vasoconstrição, diminui o quê? Diminui o fluxo sanguíneo. E aí eu tenho o quê? Dificuldade na ereção. Aí o indivíduo utiliza lá os antidepressivos. Aí não tá, os antidepressivos. Antidepressivos. O que os antidepressivos fazem? Aumenta a concentração de serotonina e também aí aumenta a concentração de noradrenalina. Por isso que às vezes o paciente que tem, entendeu? A utilização do antidepressivo também às vezes tem dificuldade. Às vezes tem dificuldade o quê? Na ereção, por conta da descarga aumenta a liberação de noradrenalina. Certo? Vamos lá. Então, o distúrbio erétil, né? A ereção, na verdade, ela é uma dinâmica, ela está envolvendo o quê? O músculo liso. Se relaxou o músculo liso, eu tenho o quê? Vasodilatação, então você tem ereção. Se você promove vasoconstrição, você tem detungência, né? Ou seja, você tem o pênis flácido. Tá bem? Quando qualquer patologia que venha desequilibrar isso, né, tendo um maior predomínio, por exemplo, de substâncias vasoconstritoras, vai dificultar o fluxo sanguíneo e aí vai elevar o quê? Levar um quadro de disfunção erétil. Aí nós temos maior probabilidade, por exemplo, de insuficiência coronariana, né? Porque aí começa a utilizar um monte de antidepressivos. E os antihipertensivos também. Tá certo? Principalmente o quê? Os bloqueadores adrenérgicos. Aí não interessa, né? Alfa, beta, né? Os bloqueadores adrenérgicos. É claro que o alfa e beta é maior, né? O alfa, né? Maior ainda, mas principalmente os bloqueadores adrenérgicos, especificamente os não seletivos, tá bom? Doenças metabólicas podem levar a esse quadro aqui? Pode. Vamos dar um exemplo aqui da diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2. Onde você tem? O que você tem na diabetes? A neuropatia periférica. Então, você tem a terminação sensitiva, ok? Essa terminação sensitiva vai até a medula, da medula até o tálamo, do tálamo ao córtex. Tudo bem. Aqui eu tenho um canalzinho de sódio, não é isso? Entra sódio, despolariza. Então, a terminação nervosa. Despolariza. Que é a carga positiva, vai ficando positivo, gera um potencial de ação, tranquilo. A glicose, quando aumenta a concentração de glicose no caso da diabetes, ela se difunde de forma passiva no tecido nervoso. E a glicose, ela entra na terminação sensitiva. E aí, se entra na terminação sensitiva, ela é transformada em sorbitol. Sorbitol é um álcool. Então, imagine o álcool numa terminação sensitiva. O que vai acontecer com essa terminação sensitiva? Vai destruir a terminação sensitiva. Consequentemente, diminui o quê? Os estímulos periféricos. Outra coisa importante, eu não tinha lá
a terminação, né, diretamente aonde? O mesmo acontece com as terminações do sistema nervoso autônomo. Tanto o sistema nervoso parasimpático como o sistema nervoso simpático. Consequentemente, ele tem dificuldade na questão da sensibilidade, porque destruiu a terminação periférica, e tem dificuldade também porque as terminações sensitivas, né, as terminações nervosas do sistema nervoso autônomo também são destruídas pelo mesmo mecanismo. Então, não vai liberar tanta acetilcolina, consequentemente vai produzir menos óxido nítrico e assim sucessivamente. Sem considerar que o paciente diabético leva a um quadro também de alteração do perfil lipídico e a formação de placas, não é isso? Que é a aterosclerose periférica, pela glicolização não enzimática, chama de AGE. Glicolização não enzimática. Então, favorece a glicose, o excesso de glicose, ele vai interferindo com o epitélio, e aí ele vai se depositando. E aí forma as placas. E aí dá o que nós chamamos de aterosclerose periférica. Diminui o fluxo sanguíneo. Então, na região peniana, às vezes se o indivíduo tiver uma aterosclerose na região pélvica, consequentemente não vou ter um fluxo adequado. E aí eu também tenho dificuldade. Tá bem? Ok? Então tá lá, dislipidemia, nós já sabemos formando placas, a obesidade, a hipertensão também. Por que a hipertensão favorece esse quadro aqui? De novo, o que é pressão arterial? Pressão arterial não tem que ter não é um desequilíbrio. Nós vimos lá entre substâncias o quê? Substâncias vasoconstritoras e substâncias vasodilatadoras. Quem são os vasodilatadores que a gente conhece? Principalmente quem? Óxido nítrico. Quem mais? Prostaglandinas. É isso? Substâncias vasoconstritoras. Eu tenho a noradrenalina, eu tenho a angiotensina 2, eu tenho, vamos lá, a endotelina, eu tenho tromboxano A2. Então, na hipertensão arterial sistêmica, se o indivíduo não controlado, tem o predomínio de quem? Eu tenho predomínio de substâncias vasoconstritoras, como, por exemplo, olha lá, a maior descarga simpática, noradrenalina. Consequentemente, vai promover vasoconstrição. Periférico, que vai promover vasoconstrição onde? Nos corpos cavernosos. Diminuindo o quê? O fluxo sanguíneo. E aí, o que acontece? Disfunção erétil. Tá bem? Por isso a necessidade de controlar a hipertensão o quê? Arterial. Tá bem? Sem contar que a diabetes, né, aumenta a concentração de glicemia, leva uma descarga simpática. Não é isso? A hiperinsulinemia leva a uma descarga simpática, eu tenho liberação de noradrenalina, então a obesidade, sedentarismo. Então tudo favorece, né, as substâncias vasoconstritoras. Tudo bem? Então são doenças o quê? Metabólicas que também vão influenciar onde? Na ereção. Tá bem? E aí, outras causas que podem acontecer: neurológico, um acidente vascular cerebral, a doença de Parkinson, trauma raquidiano, neuropatias periféricas, esclerose múltipla, são outras causas que também favorecem a disfunção erétil. Endócrina, hipogonadismo, hiperprolactinemia, o hipertireoidismo também influenciam na questão da disfunção erétil. E a atrogenia, ou seja, está associado com medicamento, induzido por medicamento. Aí todo medicamento antihipertensivo, especificamente, né, vamos colocar mais assim, os diuréticos tiazídicos, bem como também os bloqueadores adrenérgicos, vão causar o quê? Distúrbio na questão da ereção. Pós-cirúrgico, nós já discutimos a questão da prostatectomia, né, a retirada da próstata, também influencia. A utilização de radioterapia,
né? Na próstata também influencia, leva a distúrbios. Tanto é que nós conversamos que, primeiramente, o que é a escadinha, né? Orienta o paciente, a terapia, principalmente, a cuidar, né? Diminuir a ingestão de líquido, principalmente à noite, etc. e tal, se ela está leve. Quando ela começa a ter moderada, aí começa a trabalhar farmacologicamente, utilizando de preferência o quê? Os bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, né? Depois, a terapia, vai a terapia combinada com quem? Quando a finasterida, e a finasterida interfere com a atividade hormonal, né? E por último vem a cirurgia. Então, a partir daqui, ó, começa a utilizar a finasterida, vai favorecer o quê? Vai favorecer distúrbios, né? Na ereção, porque está interferindo com o hormônio. Quando tiver aqui só com bloqueador alfa-adrenérgico, pelo contrário, às vezes dá uma ereção flácida, mas favorece. Então, é um distúrbio, mas quando se fala em interferência com os hormônios, aí sim. E aí, por último, a cirurgia. Bom, a cirurgia mexe com muito os nervos pélvicos, mais para lá, mais para cá, às vezes lesiona no ato cirúrgico, né? Muitas terminações sensitivas, e aí, então, tem a dificuldade. Tá bom? Outras doenças, né? Sintomas do trato urinário inferior, a insuficiência hepática, às vezes que leva ao desvio metabólico, através do colesterol, começa a produzir progesterona, estrogênio, né? E leva a ginecomastia. Doenças respiratórias, como a apneia do sono. O indivíduo com apneia do sono, ele está sempre liberando o quê? Noradrenalina, ou seja, atividade simpática. E se ele não controlar a apneia, consequentemente, ele está com noradrenalina na circulação, então ele vai ter dificuldade, né? Vai ter disfunção. Vai ter disfunção, né? Disfunção erétil. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, são outras doenças que também interferem o quê? Interferem na questão, e pode levar a um distúrbio na função erétil. Psicogênica também, estresse emocional, já expliquei anteriormente, o ato sexuado forçado também, problemas de relacionamento, né? Conjugais, separação, emprego, né? Diminuição de renda, ou seja, já é um quadro que já está levando um quadro de estresse, favorece esse quadro. Quadros de depressão, eu já expliquei a questão dos antidepressivos, também favorece satisfação com a vida e atitudes pessimistas, ou seja, fatores psicológicos também influenciam na questão do quê? Da disfunção erétil. Tudo bem? Tratamento, então. Tratamento, então, nós vamos trabalhar com quem? Vamos trabalhar, a princípio, de escolha são o quê? Os inibidores da fosfodiesterase. Quem são os inibidores da fosfodiesterase 5? Aí nós temos um de ação mais rápida e curta, chamado sildenafila, e temos um de ação mais prolongado, chamado o quê? Tadalafila. Que esse aqui é o Viagra e esse é o Cialis. E eu tenho os intermediários, tá bem? Tem um tempo de minha vida mais ou menos intermediário aqui, exceto a valdenafila. Para a gente conhecer mesmo, então tá lá, sildenafila, o Viagra, vardenafila, o Levitra, a valnafila, Strenda, e a tadalafila, o Cialis. O que a gente mais trabalha é o Viagra, ele tem uma ação mais curta, um efeito mais rápido, mas o efeito é mais curto, enquanto que a tadalafila, ela tem um efeito mais demorado para acontecer, mas é mais prolongado. Tá bem? Nós vamos ver dentro da farmacocinética. Qual que é o mecanismo de ação deles? Inibem aqui, ó, tem várias fosfodiesterase, fosfodiesterase 1, 2, 3, 4, 5, e vamos lá, pontinho, 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 19. Até 19 fosfodiesterases já foram identificadas, tá bem? Nós falamos lá das xantinas, dos agonistas beta-adrenérgicos, eles atuavam onde, ó? Na fosfodiesterase 4. Presente aonde? No músculo, musculatura das vias aéreas, tá bem? Nas vias aéreas. Nós lembramos lá do coração, no coração eu tenho que fosfodiesterase lá na transdução? Eu tenho a fosfodiesterase 3, tá bom? Fosfodiesterase 3. E aonde? No músculo liso vascular, especificamente dos corpos cavernosos, eu tenho quem? A fosfodiesterase 5, moçada. Fosfodiesterase 5. O que eu quero dizer para você?
que esses fármacos, eles são seletivos para fosfodiesterase 5. Mas eu sempre falei para vocês, quando você aumenta a concentração do fármaco, ou dependendo da sensibilidade do paciente, o que acontece quando você aumenta a concentração? Você perde a seletividade. E ele vai atuar onde? Ele vai atuar na 3. Tá certo? Ele vai atuar onde? Na 1. Está lá no sistema nervoso. Vai atuar na 1 também, influenciando. Tá bem? E aí eu tenho o quê? As reações adversas, por conta de atuar em outras fosfodiesterases. Tudo bem. Então tá lá, sildenafila, conhecido como diamante azul. Tá bem? Viagra foi o primeiro. E tivemos muito avanço, né, com o Viagra. Né? Um avanço danado. De lá para cá eu não vi nenhum fármaco, assim, abre aspas, que teve tanta repercussão quanto o Viagra. Né? Tivemos na oncologia, nós tivemos em fármacos que são utilizados no tratamento de câncer, né? Na oncologia, antibióticos, mas nenhuma com tanto impacto, né? Na qual a Pfizer veio prorrogando isso aí por mais de 30 anos. Arrumavam outro uso, mais 10 anos, até que não teve jeito mais, aí surgiu o genérico. Certo? Então ele custava na faixa lá de R$80, depois caiu para 50, hoje ele está vendido o quê? Na faixa de 5 a 10 reais, dependendo da farmácia. E aí, se ele tem mais acessibilidade, a gente tem que começar a pensar na questão do uso racional do medicamento e o risco, né, com a utilização dele. Tá bom? Então, o mecanismo dele é bem simples, ó, inibe a fosfodiesterase 5, aumenta a GMP ciclo no corpo cavernoso, relaxamento do músculo liso, ou seja, promove vasodilatação. Vasodilatação dos corpos cavernosos. Tá bem? Então tá lá, ó. A acetilcolina, que é o fisiológico, né? Essa acetilcolina leva à formação de óxido nítrico. O óxido nítrico ativa aqui a guaninato ciclase, que converte GTP em GMP cíclico. Esse GMP cíclico ativa a proteína quinase G, que inibe miosina quinase cadeia leve. Você tem o quê? Vasodilatação, porque causa o relaxamento do músculo liso vascular. O GMP cíclico, ele é degradado através da enzima o quê? Fosfodiesterase 5. O que o Viagra, o tadalafila faz? Inibe quem? Inibe a fosfodiesterase. Aumenta a concentração de quem? De GMP cíclico. Aumenta o quê? A atividade da proteína quinase G. Consequentemente, aumenta o quê? A inibição da miosina quinase cadeia leve. Prolonga o quê? A vasodilatação. Consequentemente, eu tenho o quê? Enche de sangue, eu tenho o pênis ereto, ou seja, a ereção. Então aqui está mostrando de forma mais sucinta, né? O estímulo sexual, que é a acetilcolina, a produção de óxido nítrico pela acetilcolina, a atividade da guaninato ciclase, que é já no músculo liso vascular, aumentando o GMP ciclo, promovendo relaxamento e aí aumentando o fluxo sanguíneo, tendo o quê? O pênis ereto. E aí, o que acontece? O que acontece com o inibidor? Ele vai lá e inibe quem? A fosfodiesterase. Prolonga o efeito de quem? Do GMP cíclico. Consequentemente, ativa a proteína quinase. Promove o quê? Relaxamento. Né? E aí eu tenho a vasodilatação. Tá certo? Então esse é o mecanismo. Mais uma vez, né? O fisiológico. Quais são os estímulos fisiológicos que levam o quê? Primeiro, estímulo visual. Segundo, tátil. Dopamina. Sistema nervoso parasimpático, acetilcolina, receptor muscarínico, IP3, cálcio com modulina, óxido nítrico sintetase. Óxido nítrico na célula endotelial, que se difunde para onde? Para o músculo liso vascular. Aumenta GMP cíclico, proteína quinase G, inibe miosina quinase cadeia leve, relaxamento, vasodilatação. O que Viagra faz? Impede a degradação do GMP cíclico, aumenta a sua concentração, prolonga o efeito da proteína quinase e prolonga a inibição do quê? Da miosina quinase cadeia leve. Então você tem a vasodilatação. Então você tem a ereção. Tá certo? Bom, aspectos farmacocinéticos. Eles são absorvidos, né, por via oral. Porém, o alimento interfere, principalmente alimento rico em lipídios, com a sildenafila.
Tem um tempo mais ou menos o quê? De 30 a 1 hora para fazer o efeito, então tem que ser programado, né? O ato sexual ali tem que ser programado, tá bem? Distribui-se por todos os tecidos, e aí as suas reações adversas, tá bem? Tempo de meia-vida de 3 a 5 horas. O seu metabólito é metabolizado pelo citocromo P450, tá certo? Pelos enzimas do citocromo P450. E o seu metabólito é um metabólito que 50% ativo. Então, o metabólito ativo do sildenafila, o metabólito dele é um metabólito ativo. Ou seja, tem mais o metabólito dele em torno de 6 a 7 horas também. Tá bom? Uma vez metabolizado pelo citocromo P450, é eliminado o quê? Pelas fezes. Então, significa que ele é mais lipossolúvel. E 20% aonde? A nível renal. Então, aqui eu já coloco um ponto de interrogação. Principalmente paciente o quê? Hepatopata. Tem que ajustar a dose quando for utilizar. Tá bem? Assim como paciente renal. Né? Apesar de apenas 20% ser eliminado por via renal, tem que se ajustar também. Mas principalmente o quê? O hepatopata. Tá certo? Então tá lá, ó. Sildenafila metabolizado, né? E aí, consequentemente, o quê? A excreção dela, do sildenafila, 80% o quê? Pelas fezes e 20% a nível renal. Tá bom? Reações adversas, vamos ter cefaleia, diarreia, rubor cutâneo, tontura, dispepsia, né, que é azia, má digestão, congestão nasal, infecções do trato geniturinário e alteração visual. Então, como reconhecer o indivíduo que tomou lá o sildenafila? Primeiramente, às vezes ele pode se queixar de dor de cabeça, chegar com rinite alérgica, né, ou rinite, né, não alérgica, congestão nasal, né, seria a vasodilatação dos vasos sanguíneos da mucosa nasal, leva a uma congestão nasal. Tá bem? O que mais? Coloca a mão na pele dele, a pele dele está quente. Está quente. Então, ó, cefaleia, rubor, cutâneo, na pele, congestão nasal, muito bem. Fala, epa, esse indivíduo aí já usou quem? Está usando um sildenafila. Tudo bem, moçada? Aprendeu aí? Aprendeu aí, né, mulherada? Muito bem. Contraindicações. A utilização de nitrato, porque vai potencializar o efeito do nitrato. E aí, consequentemente, pode causar efeitos hipotensivos severos. Tá bom? Então tá lá, contraindicado por nitrato. Por quê? O que o nitrato faz? Que é o isordil. O nitrato, ele promove o quê? Aumenta os nitritos e a síntese do quê? De óxido nítrico. O óxido nítrico ativa quem? Guanilato ciclase. E aí nós já sabemos. Proteína, quinase, G. Inibe quem? MLCK. Muito bem. Como é que é o mecanismo, então, do Viagra? Inibe quem? Inibe a degradação do GMP não cíclico, né? Ele impede essa degradação, aumenta então. Então, tem uma potencialização da utilização dos nitratos com quem? Com a sildenafila, tá bom? Eu vou aumentar ainda mais, ó, com o nitrato aumenta ainda mais o quê? O óxido nítrico. Consequentemente, aumenta a ativação de quem? Aumenta a ativação da guaninato ciclase. Você impede a degradação, potencializou o negócio. Tá certo? Potencializou. Muito bem. Interfere também com quem? Com a fosfodiesterase 3 presente aonde? No coração, olha lá. Aumentei a concentração dele. Se aumenta a concentração, perde a seletividade. E aí vai estar interferindo aonde? Lá na fosfodiesterase. E é claro que depende da sensibilidade do paciente, mas aumenta a concentração, perde a seletividade. O que tem? Fosfodiesterase 3 está presente aonde? No coração. E o que acontece? É pura transdução de sinal. Então você tem lá, ó, simpático, libera quem? Noradrenalina. Noradrenalina atua no receptor beta 1. Promove o quê? Ativação da adenilato ciclase, que converte ATP, tá bem? Em AMP cíclico. O AMP cíclico ativa o quê? Uma proteína quinase. Que proteína quinase? Proteína quinase A, de adenilato ciclase, de AMP cíclico. E essa proteína quinase faz o quê? Essa proteína quinase promove o quê? Inibe quem? A fosforilação. Entra cálcio.
Entrou cálcio, aumentou a concentração de cálcio. Cálcio contraiu, interagiu com a miosina, tem o quê? Com as miofibrilas, você tem aumento da força do coração. Então, você tem um tum, 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 nosso tum. Aonde que entra o sildenafila? Aqui, ó. Ele inibe a degradação, tá bem? Ah, mas é MP ciclo? Sim, mas interferindo com o quê? Com a enzima fosfodiesterase 3, no lugar da fosfodiesterase 3, ou seja, atuando na fosfodiesterase 3 também. Perdeu a seletividade. Aumenta ainda mais o quê? O AMP cíclico. Aumenta ainda mais o quê? A ativação da proteína quinase. Consequentemente, maior influxo de cálcio. Cálcio, contração. Então, aí tem o quê? Taquicardia. Tá bem? Então, ó, taquicardia. Por conta também de interferir com a fosfodiesterase 3 pela perda da seletividade. Tudo bem, pessoal? Entendido aqui? Então, ó, sim. Cefaleia, rubor cutâneo, congestão nasal, e agora vamos acrescentar aqui o quarto, qual que é? Taquicardia. Tá bem? Taquicardia. Bom, você já sabe que o indivíduo já utilizou, né, um sildenafila. Entendeu, mulherada? Bora. Alteração visual. Então, dos que são utilizados para disfunção erétil, o único que causa alteração visual são o quê? São os inibidores da fosfodiesterase. E é também transdução de sinal. Então, na visão, nós temos os cones e nós temos o quê? Os bastonetes. Os bastonetes, eles são responsáveis por quê? Pela visão noturna. Tá bem? Pela visão noturna. Enquanto que os cones são responsáveis por quem? Pela visão diurna, colorida e acuidade. O azul, o vermelho, o verde, tá bem? Então são responsáveis, os cones são responsáveis, né, pela visão colorida. Muito bem. Então imaginem os cones, especificamente a rodopsina, né? Tem uma proteína G dela, como se fosse o quê? Os cones como se fosse um palito de fósforo, na qual você acende, tá bem? Acende, ele queima e depois apaga. Então vamos lá, como é que ocorre isso? Então, primeiramente, no mecanismo de transição, ocorre a abertura do canalzinho de sódio, aí gera o potencialzinho de ação, né? Posteriormente, a bombinha de sódio joga ele para fora, e aí, consequentemente, está feita a transdução. Então, acende ele pela abertura de canal de sódio, ele queima pela geração do potencial de ação, e depois ele apaga pelo quê? Pela retirada do sódio. Tá bem? Então, e aí você detecta o verde, o azul, através disso aqui. Tá bem? Vamos lá. O nosso problema está onde? Está onde? Nos cones dos bastonetes. Vamos lá. O que acontece, então? Na escuridão, normalmente, essa rodopsina, né, que está acoplada à proteína G, ela está inativa. Tá certo? Não está ativando quem? Uma fosfodiesterase. Consequentemente, os níveis de GMP cíclico intracelular, eles estão elevados. E se estão elevados, ele mantém o quê? Os canais de sódio abertos. Lembra lá do canalzinho de sódio. Muito bem. Então, a membrana está o quê? Despolarizada. Na presença da luz, o que acontece? A rodopsina está acoplada o quê? Uma proteína G. Posso dizer até que ela, né? Ativa o quê? A porção alfa dela. E ela ativa quem? A fosfodiesterase. Certo? E a fosfodiesterase faz o quê? Degrada o GMP cíclico, ou seja, diminui o GMP cíclico. Se diminui o GMP cíclico, fecha canalzinho de sódio. E aí a membrana fica o quê? Hiperpolarizada. Consequentemente, o que vai acontecer? Agora, com a sildenafila, o que acontece? Inibe quem? Fosfodiesterase. Consequentemente, ao invés de diminuir o GMP cíclico e fechar o canalzinho, o que acontece? Mantém o GMP cíclico aumentado, mantém ele aberto.
consequentemente, impede o quê? A membrana de novamente voltar a um quadro de hiperpolarizada. E aí, um indivíduo começa a enxergar o que é azul, ele começa a enxergar verde. O que é verde, ele começa a enxergar azul. Então, promove o quê? O que nós chamamos de alterações leves. Aonde? Leves e transitórias nos bastonetes. Tudo bem, pessoal? Perdão, bastonetes, nos cones. Mas tudo pela interferência o quê? Nas fosfodiesterase. Na fosfodiesterase. Então, o indivíduo, se aumentar muito, tomar 2 Viagra, né, ou a dose usual de 50 mg, dependendo do paciente, ele pode enxergar lá. O que é azul, ele começa a enxergar verde, o que é verde, ele começa a enxergar azul. Por conta desse mecanismo de transição. Por conta do quê? Por conta da inibição da fosfodiesterase. Aumentar GMP cíclico e aí manter abertos os canais de sódio. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui nós estamos falando em fototransdução, tá? Fototransdução. Então tá lá. No cérebro, pode causar o quê? A cefaleia por quê? Por conta de promover a vasodilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. E aí causa o quê? A cefaleia. Tá bem? A cefaleia. Muito bem. E na musculatura, ó? Musculatura dos vasos sanguíneos da mucosa nasal promove vasodilatação. Então, ó, eu tenho equilíbrio. Mantenho tônus nasal, né? Tônus dos vasos sanguíneos. Quem? Simpático estimulando noradrenalina, promovendo vasoconstrição. Parasimpático, acetilcolina, indiretamente gerando óxido nítrico, vasodilatação. Existe então um equilíbrio. Não é isso? As ações da noradrenalina e a ação da acetilcolina. Lembra? Óxido nítrico. Ó, óxido nítrico e depois o quê? Aí você tem MP cíclico, ou dependendo, GMP cíclico, principalmente MP cíclico. O que o Viagra faz? Impede a degradação. Aumenta o quê? A atividade da proteína quinase. Se aumenta a atividade da proteína, leva ao relaxamento. Então, há um predomínio da ação o quê? Vasodilatadora. Por isso, então, desenvolve a congestão nasal no indivíduo. Então, tá lá, ó, né? Acetilcolina, promovendo o que indiretamente, né, gera óxido nítrico e aí, consequentemente, a vasodilatação. O que o sildenafila faz? Ele impede o quê? Inibe a fosfodiesterase. Aumenta o quê? Aumenta a atividade da proteína quinase. Promove o quê? Vasodilatação. Também por interferência da fosfodiesterase. Certo? Entenderam isso? Então, ó, atua no músculo liso vascular, na fosfodiesterase 5. Mas quando aumenta a concentração dele, vai interferir com o quê? Com a fosfodiesterase 4, presente aonde? Na mucosa nasal, promovendo vasodilatação, que nós depois conhecemos como obstrução nasal, ou, abre aspas, rinite. Tá certo? Aí eu tenho a tadalafila, ela tem menores reações adversas. Ela normalmente é tomada 30 minutos antes, tem um tempo de meia-vida de 36 horas após, e o mesmo mecanismo, inibe a fosfodiesterase. Bem? Então o mecanismo dela, inibe fosfodiesterase, aumenta a GMP cíclico, a atividade da proteína quinase, e aí a miosina aqui na cadeia leve relaxada, eu tenho o quê? Vasodilatação. Bom? Então, ele é rápido de absorção, ou aqui o alimento não interfere com ele, um diferencial importante. Normalmente pode ser tomado até 2 horas antes, então não é aquele igual o Viagra, tem que tomar e tem que ter o ato, não, ele tem um efeito mais prolongado, tá bom? E distribui por todos os tecidos. Bem? Então tá lá o tempo de minha vida, 17 horas mais ou menos, é metabolizado pelo fígado, pelo citocromo P450, aí eu tenho que lembrar, citocromo P450, né? Fármacos que são indutores do citocromo P450 podem diminuir o efeito de quem? Dos inibidores da fosfodiesterase.
Fármacos que são inibidores do citocromo P450 vão fazer o quê? Aumentar a concentração de quem? Inibir o metabolismo dos inibidores das fosfodiesterase. Entenderam isso? Tá bem? O mesmo acontece com aquele que nós trabalhamos com vocês lá nos bloqueadores alfa-adrenérgicos, a tansulosina e a tansulosina, eu esqueci o outro lá. Ou seja, se você induz o citocromo P450, você acelera o metabolismo. Se você acelera o metabolismo, você diminui a concentração do sangue, diminui o efeito. Se você inibe o metabolismo, o que acontece? Você aumenta a concentração dele no sangue. Aumenta o quê? As reações adversas. Tá certo? E metabolizado no fígado, 60% é por via fezes e 36% é por via o quê? Renal. Tá bom? 36%. Então tá lá. 60% e 36% por via renal. Mas é metabolizado pelo citocromo P450. E as reações adversas são as mesmas. Cefaleia, dispepsia. O que diferencia da sildenafila é a dor lombar e muscular, que às vezes pode acontecer. Mialgia, artralgia, é o que mais diferencia aqui. Tá bem? Então tá lá. As diferenças entre um e outro. O mesmo mecanismo de ação, então, ó, cefaleia, rubor, tontura, dispepsia, congestão nasal é comum. Tá certo? Taquicardia, principalmente onde? Na sildenafila. Tadalafila pode até apresentar, mas em menor proporção. Tá bem? Azul, verde, verde, azul é principalmente em quem? Sildenafila. Tá bem? Na fototransdução. A tadalafila é mais 10 mil vezes mais afinidade pela fosfodiesterase 5, em termos de seletividade. Então, promove menor o quê? Menor taquicardia, porque não vai interferir com a fosfodiesterase 3. Enquanto que a tadalafila é 700 vezes mais seletiva do que a sildenafila. Então, não vai interferir com a com a fototransdução. Os outros sinais são semelhantes. Tá bem? Os outros sinais são semelhantes. Então, tá lá, os antiácidos vão diminuir o efeito, diminuir a velocidade da absorção. E aí eu tenho aqui, que antibiótico eu tenho aqui? Inibidor do citocromo P450 vai inibir o metabolismo da tadalafila. Então, vão aumentar a concentração e pronunciar suas reações adversas. Fármacos que são indutores de citocromo P450 vai acelerar o metabolismo, vai diminuir o efeito da tadalafila. Tá bem? O mesmo acontece com a sildenafila. Tá certo? Aí, ó, antibióticos, né? Que são inibidores, aumentam a concentração. Antibióticos que são indutores, diminuem a concentração. Tá certo? Então, aí, o que tem de significante são o quê? São os fármacos inibidores e indutores, citocromo P450. Então, tá lá. São biotransformados. Então, pacientes que são hepatopatas, são todos metabolizados pelo fígado, então tem que ajustar a dose. Tá bem? E paciente que tem disfunção renal, também tem que ajustar a dose. Mas, principalmente, hepatopata. Tá bem? Hepatopata. Então, tá lá, ó. Os barbitúricos aceleram o citocromo P450. O que vai acontecer com os inibidores da fosfodiesterase? Se acelera, vai diminuir a concentração, vai diminuir o efeito. Então tá lá. Fenobarbital, rifampicina, griselfulvina, todos eles aceleram o metabolismo. Então diminui a concentração e diminui o efeito. Agora vamos pensar o contrário. Se eu inibo o citocromo P450, aí nós temos eritromicina, ciprofloxacina, tiabendazol, cloranfenicol, cetoprofeno, fluoxetina, aí nós vamos enumerando. Impede o quê? O metabolismo aumenta a concentração de quem? Aumenta a concentração da sildenafila e tadalafila. E aumenta, então, as reações adversas dela. Tá certo? Então, tá lá, a mesma coisa. Fluoxetina, né, cetoconazol, tudo o mesmo processo. Então, de maneira geral, tá lá. De maneira geral, a avanafila, ela tem um efeito mais rápido, né? 30 minutinhos antes. Agora, a sildenafila e a vardenafila, 1 hora antes tem que tomar. 1 hora antes de manter o ato sexual. Já a tadalafila, mais ou menos, 2 horas antes. Então, não é tão rigoroso. Ok? Meia vida. Tadalafila, 18 horas, tem um efeito mais prolongado.
tá bem? Do que a sildenafila. Bom, se ele tem um efeito mais prolongado, ele permitiu, depois nós vamos estar discutindo lá na frente, permitiu não só utilizado ao acaso, né? Mas também doses diárias. Em que situação? Hiperplasia prostática benigna, né? Quando o paciente está utilizando lá os inibidores da 5-alfa-aromatase, né? Então aí pode, ou pacientes pós-cirurgia podem ser utilizados o quê? Diariamente para melhorar a questão da disfunção. Com alimento, observem aqui, a sildenafila, que é o Viagra, né? Ele interfere, e a tadalafila já não interfere, tá bem? Então tá lá, ó. As alterações, a vardenafila e a sildenafila são mais ou menos semelhantes, né? Semelhantes. 1 hora antes da atividade sexual, né? Da atividade prevista, né? Se não teve, dançou, certo? Tá lá. Tem uma forma já da vardenafila que é disponível, né? Que ela é sublingual, tá certo? Aquela desintegração oral, que é a forma sublingual. Aí ela é um pouco mais rápida, tá bem? É um pouco mais rápida. Tem que orientar. É aquela história do comprimido sublingual, não mastigar, deixar dissolver, mas permite uma rápida absorção. É uma forma farmacêutica diferenciada. Bom? A tadalafila tem um início de ação um pouco mais lento e tem também o quê? O efeito mais lento, né? O efeito mais prolongado, vamos dizer assim. Então demora mais para fazer o efeito, mas também dura mais tempo. E isso aí lhe permite o quê? A dosificação por dia, principalmente naquelas situações que eu falei. No caso da cirurgia prostática, no caso do paciente que utiliza os inibidores da 5-alfa-redutase. Então aí, né, ele tem essa opção de trabalhar ele diariamente, tá bom? Aí você também tem o que? Conforme o SOS, né, se necessário, né, que aí é de 20 miligramas, tá bem? Então não é tão crítica a questão de tem que cronometrar atividade sexual com a tadalafila, tá bem? Então demora mais o efeito para fazer, mas também é mais prolongado, certo? A vardenafila, o efeito dele é mais rápido, em torno de 30 minutos. Então tá lá o efeito um pouquinho mais rápido da vardenafila, tá bem? Bom, nós já falamos da questão dos nitratos. Por que dos nitratos, né? Porque os nitratos se tornam nitritos, ativa quem? O óxido nítrico, e o óxido nítrico a GMP ciclo, e aí leva o que? Um quadro de vasodilatação, tá bem? O que os inibidores da fosfodiesterase fazem? Ele impede a degradação, não deixa o GMP cíclico ser degradado. Consequentemente, intensifica o que? A vasodilatação. E aí interfere na pressão. Se eu tenho uma vasodilatação, né, periférica, o que acontece? Diminui quem? Diminui o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. Então pode acontecer quadros de o quê? De uma maior atividade hipotensora quando utilizado concomitantemente. Os inibidores, né, da fosfodiesterase 5 com o quê? Com os nitratos. Então tem que ter cautela, cuidado, né, e até mesmo contraindicado. Aí é a mesma coisa, né? Você aumenta a concentração de óxido nítrico, GMP cíclico, né? Você impede a degradação e vai funcionar, vai ficar mais tempo, promovendo a vasodilatação. Tá bem? Bom, a utilização com os bloqueadores alfa-adrenérgicos, lembra da hiperplasia prostática benigna? Nós utilizávamos para os sintomas miccionais os bloqueadores alfa-adrenérgicos, principalmente o quê? A doxazosina e a tamsulosina. Lembra que a doxazosina ela não era seletiva. Ela atuava, então, em alfa-1A e alfa-1B. Alfa-1 estava na musculatura lisa da próstata e o alfa-1B estava nos vasos. Então, ele tinha uma maior ação, o quê? Uma maior ação hipotensora também. Hipotensora. E aí, quando utilizado em combinação com o inibidor de fosfodiesterase, pode agravar o quê? A hipotensão ortostática. Pode agravar o quê? Ataque, cardia. Pode agravar o quê? As vertigens, ou seja, os sintomas cardiovasculares. Então, se for necessário utilizar, tem que utilizar com a dosagem baixa e
ajustando a dose gradativamente para não ter esses efeitos cardiovasculares pronunciados, né, com os inibidores, os bloqueadores alfa-adrenérgicos. Tá bom? Bom, fechamos então os inibidores da fosfodiesterase e aí vamos em fármacos que eram utilizados. Um deles era o quê? A fentolamina. A fentolamina, conhecida como vasoviril, né? Ele era o quê? Um bloqueador o quê? Ele não era seletivo, tanto alfa como alfa 1, alfa 2, promovendo o quê? Vasodilatação, mas causava o quê? Uma ereção flácida, tá certo? Então promovia o quê? A vasodilatação, relaxamento e a vasodilatação, mas uma vasodilatação mais flácida, tá bem? Que não era tão seletivo. Então tá lá, fentolamina bloqueando o quê? Bloqueando o efeito da noradrenalina, resultando no relaxamento, ou seja, promovendo o quê? Vasodilatação. Tá bem? Vasodilatação. Tudo bem. Reações adversas. Rinite, a tontura, taquicardia reflexa, né? E a cefaleia são as principais reações adversas, né, desse grupamento aqui. Certo? E principalmente o que? Vamos acrescentar aqui, ó, hipotensão ortostática. Tá bem? Por que hipotensão ortostática? No arco da artéria aorta e nos seios carotídeos, você tem o quê? Baroreceptores. Quando cai a pressão arterial, o que acontece? Estimula esses receptores, são receptores de estiramento, até onde? Até o centro vasomotor. Informa lá, ó, pressão arterial está baixa. Ocorre o quê? Uma descarga simpática. Simpático libera que neurotransmissor? Noradrenalina. Tá bem? Então a noradrenalina é liberada. E vai se ligar em que, no vaso? Que receptor? Vai se ligar nos receptores alfa. Muito bem. Como é que eu mecanizo esse fármaco aqui da fentolamina? Bloqueio de receptores o quê? Alfa. Muito bem. Se ele está bloqueado, o que acontece? A noradrenalina não consegue se ligar. E aí eu tenho o quê? Um quadro de hipotensão, é chamado hipotensão ortostática. Quando o paciente levanta muito rápido, ele não consegue regular a pressão dele e aí tem a tontura, tá bem? Ou vertigem, certo? Então, é pronunciado o efeito desses bloqueadores alfa-adrenérgicos, é a hipotensão ortostática, certo? Tudo bem. Contraindicado também no paciente com infarto de miocárdio, AVC, e aí vai. Chegamos em outro chamado o quê? Iombina. Iombina. Lembra disso aqui, Adilson? Iombina. Certo? Ó, né, um laboratório. Era conhecido como Testogan. Também era utilizado no tratamento da disfunção erétil. Tá bem? Conhecido como Iomax também, Testogan. O que a iombina é? Né? Era um alcaloide, semelhante à reserpina, que tem como efeito o quê? O bloqueio dos receptores alfa-2. Agora, me localiza onde está o receptor alfa-2. Ele está no vaso? Está no vaso. Mas ele está presente também de onde? No sistema nervoso central. Pré-sinapticamente. Ele é um autorreceptor. Autorreceptor. Tá bem? Então, vamos lá. Então, a iombina, vamos achar o que? A ação do sistema nervoso central. O que ele faz? Quando aumenta a concentração de acetilcolina e quando aumenta a concentração de noradrenalina, vamos colocar aqui noradrenalina, acetilcolina e noradrenalina. Quando aumenta a concentração de noradrenalina, o que acontece? Na fenda sináptica, ele se liga, ativa o receptor e aí inibe o quê? A liberação de acetilcolina. E inibe a liberação de noradrenalina. O que a iombina faz? A ação dela é mais o quê? Receptores alfa-2, pré-sináptico. Então, bloqueia o receptor alfa-2, tá bem? Tanto no sistema nervoso parasimpático,
como no sistema nervoso simpático. Consequentemente, de quebra, certo? De quebra, então você tem um aumento da acetilcolina. E você tem aumento também da noradrenalina. E aí também aumento da dopamina. Se você tem aumento da dopamina, você tem o quê? Consequentemente, maior libido, né? Principalmente da via mesolímbica. E aumento da acetilcolina, você tem o quê? A síntese de óxido nítrico periférico, ó, periférico. E o que mais? Óxido nítrico, vasodilatação. Então a ação dele mais é onde? É mais central, estimulando quem? O sistema nervoso parasimpático e a via dopaminérgica, certo? Bloqueando os receptores alfa-2 pré-sináptico. Então tá lá, ó, bloqueia, né? Então quando aumenta a concentração de noradrenalina, o que acontece? Ela se liga no receptor alfa-2 pré-sináptico e impede a liberação de noradrenalina. O mesmo acontece com quem? Com a acetilcolina, o mesmo acontece com a dopamina. Se você bloqueia, você aumenta esses neurotransmissores. Especificamente quem? A acetilcolina. Parasimpático, não é responsável pela ereção? Tudo bem, tá lá, aumenta a acetilcolina, parasimpático, ereção. Então tá lá, aumenta a dopamina e aumenta quem? Parasimpático, acetilcolina. Aí, óxido nítrico, proteína quinase, né? GMP, cíclico, proteína quinase, vasodilatação, ereção. Tá certo? Ereção. Muito bem. Reações adversas comuns, né? Ataque cardíaco reflexa por conta da noradrenalina, tontura, cefaleia, irritabilidade, isso aqui, né? Por conta da atividade noradrenérgica, né? Rubor e às vezes um quadro de diarreia. E é claro, náusea e vômito, por quê? Se aumenta a dopamina, dopamina vai se ligar no receptor o quê? D2 da ZDQ. E aí, emese. Então, tá lá a emese. Tá bem? Hipertensão, já sabe, noradrenalina, né? Taquicardia, noradrenalina e assim sucessivamente. Outro fármaco que também era utilizado era chamado apomorfina, conhecida como Uprima. Tá bem? Uprima. Como é que era esse Uprima? A apomorfina é um agonista dopaminérgico. Tá bem? Agonista dopaminérgico. Amplificando o quê? A estimulação sexual do sistema nervoso central. O sinal era retransmitido, consequentemente aumentando a atividade, indiretamente a atividade parasimpática. Ou seja, a Uprima, conhecida como apomorfina, se ligava no receptor D2 do sistema nervoso central, aumentando quem? Dopamina. Se aumentava a dopamina, aumentava também o quê? A liberação do sistema nervoso autônomo de acetilcolina. Acetilcolina já sabemos, óxido nítrico, GMP, cíclico, proteína quinase G, vasodilatação. Tá bem? Então, aumentava primeiro a dopamina, depois a dopamina aumentava quem? A liberação de acetilcolina, ou seja, a ação parasimpática. Tá bem? Reações adversas, ó. De novo, náusea, cefaleia, tontura e assim que vaso vagal, que às vezes pode acontecer. Por desequilíbrio de quem? Simpático, parasimpático, acetilcolina. Síncope vaso vagal. Certo? A hipersensibilidade, angina, miocárdio, insuficiência cardíaca, né? Então, o sistema cardiovascular tem que tomar cuidado com esses fármacos. Aí chegamos, então, ao prostaglandina, conhecido como uma prostaglandina sintética. Tá lá, prostaglandina E. Como é que ela atua? Ela tem um inconveniente, ela é muito pouco absorvida, e o pouco absorvido é rapidamente metabolizado. Então, só sobrou ela na forma o quê? Injetada. Então, tem que aplicar nos corpos cavernosos. É conhecida como Cavergex. Então, você aplica a prostaglandina, ela se liga onde? No receptor dela específico, ativa a proteína G, fosfolipase C, IP3, cálcio, cálcio calmodulina, óxido nítrico, sintetase. Óxido nítrico sintetase
guanato ciclase, GMP cíclico, proteína quinase, e aí você tem vasodilatação. Tá certo? Vasodilatação. Então, a absorção é mínima, rapidamente metabolizada. Então, só está disponível por quê? A nível injetável. Mas ela não vai ser chegar a administrar assim, ela vai ser administrada na escadinha, moçada, ó. Ela vai ser o último, principalmente paciente diabético, né? Paciente diabético. Então, quando já não está funcionando mais com a tadalafila, funcionando mais com as associações com iombina, que aí manda manipular, aí vai para Cavergex. Então, não é de primeira escolha. É de último recurso, vamos dizer assim. Tá bom? E tem efeito de 30 a 60 minutos depois de aplicado. Bom, se aplica, pode correr o risco, é raro, mas pode correr o risco de possível um quadro de hipotensão em função da vasodilatação. A vasodilatação pode causar cefaleia, pode causar dor na região do pênis, onde aplicou, os corpos cavernosos, na região da uretra, na região do testículo, tá bem? Pode causar sangramento, se a pessoa não tiver habilidade em aplicar, tá certo? Então depois vocês me falam, mulherada, onde vocês vão estar trabalhando, que aí os clientes da Cavergex vão encaminhar para vocês lá, que vocês estão habilidosos na aplicação da Cavergex, não é isso? Tranquilo? Brincadeira, mas é isso aí, ó. O recurso é esse, é a aplicação mesmo. Ela, infelizmente, ela tem baixa absorção. E o pouquinho que é absorvido é metabolizado, então sobra ela injetável. E aí, se é injetável, corre risco de ter sangramento, corre risco de ter um hematoma, equimose. E se aplicado em excesso, corre risco de desenvolver o priapismo. O priapismo que é uma ereção prolongada. Entendeu? Corre risco de ter uma ereção prolongada, que às vezes tem que ser hospitalizado para diminuir essa ereção. Tá certo? E depois, em última instância, pode ser trabalhado também com a reposição hormonal. Quando for o quê? For uma disfunção erétil causada por deficiência de testosterona. Aí nós temos as testosteronas sintéticas. Tá certo? Pode ser trabalhado. E pode causar rouquidão, surtismo, crescimento de pelos, a voz engrossada, diminuição da espermatogênese, né? Pode levar também ao priapismo. Como todo hormônio se liga no outro receptor da aldosterona, pode promover retenção de água e sal, então retenção de líquido, causa inchar, né, a pessoa, vamos dizer assim, falando. Tá bom? Contraindicado em quê? Caso de carcinoma, né, prostático benigno. Então, aí, se o paciente tem já PSA muito elevado, PSA livre baixo e o conjugado mais elevado, a relação PSA livre e os refinamentos da velocidade e densidade, aí não é recomendado utilizar eles não. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vocês viram que